Bom dia! Hoje a gente vai ver mais uma daquelas montagens que a gente faz aqui com o Google Earth, trazendo esse mapa de 1870, mais ou menos, um mapa do século XIX, aqui na cidade de Fortaleza, dessa região, que não é segredo para ninguém, é a região que eu acho mais legal do ponto de vista histórico aqui de Fortaleza, que é a região dos antigos portos aqui de Fortaleza, do centro histórico da nossa cidade, né? Então a gente tem aqui essa visão do Google Earth de hoje, ó, essa visão é do dia 16 de fevereiro de 2024, na verdade, está gravando esse vídeo em junho de 2024, essas imagens de satélite são de fevereiro de 2024, né, do Google Earth. Aí você vê aqui que a gente tem o viaduto Moreira da Rocha, que é conhecido como popularmente, né, como Ponte Metálica. Aqui o viaduto Lucas Bicalho, que é conhecido popularmente como Ponte dos Ingleses, né? O Paredão Rockshaw, que originalmente vinha até essa região aqui, ó. Depois é que ele foi alargado e o Paredão Rockshaw ele foi construído em cima de arrecifes que havia aqui, havia uma pedra ou vários arrecifes aqui que protegiam meio que essa região aqui que era o porto da nossa cidade, o porto original da nossa cidade. E Fortaleza ela tem essa primazia sobre as outras cidades do Ceará, porque ela não tem o melhor porto comparado com Camusim ou com Aracati, mas ela tem essa primazia por estar localizada nessa região central e que escoava toda essa drenagem do algodão, do café que vinham lá do Sertão Central, de Quixadá, o café que vinha da Serra do Baturité e tal. Então a estrada de ferro, né, que tem origem nessa região aqui, que hoje está o Metrofor, essa estrada de ferro de Baturité, que ia pela Rua do Trilho, né, que é a Tristão Gonçalves, ela foi muito, muito, muito importante para todo esse desenvolvimento da nossa cidade. A Rua do Trilho, essa daqui é a Tristão Gonçalves, tá vendo? Aqui a gente tem o Teatro José de Alencar, nessa região aqui, e aqui a Tristão Gonçalves, que era conhecida antigamente como Rua do Trilho. Então a gente tinha aqui a Estrada de Ferro. E a gente tem alguns prédios históricos que ainda se mantêm. A gente tem o Forte, né? A gente tem a Praça dos Mártires, né? Que era a Praça do Hospital, Praça da Misericórdia. A gente tem o próprio hospital, né? A Santa Casa de Misericórdia. A cadeia pública que está aqui, que é hoje o prédio da Ensetur. E a gente tem algumas coisas interessantes quando a gente faz essa sobreposição de mapas. A catedral, apesar de ser relativamente nova, né? Essa catedral de 1978, 79, mas o terreno onde estava a antiga catedral, ou as antigas igrejas que havia aqui, continua mais ou menos o mesmo. E a gente vê também algumas modificações nessas ruas, principalmente, né, que é a rua, antigamente Rua das Flores, né? A gente tem várias alterações. Então vamos colocar aqui, fazer essa sobreposição, ó. Esse mapa aqui é um mapa de 1870, né, da cidade aqui de Fortaleza, ó, 1870. Vou até inverter para a gente conseguir ler de uma forma melhor. Foi assinado pelo engenheiro civil Augusto Coimbra, Ceará, 6 de outubro de 1870. Planta da cidade do Ceará, que era conhecida, Fortaleza era como a cidade do Ceará, né? Então a gente tem aqui as ruas, ó, Rua das Hortas, a Rua das Flores, e você vê que a Rua das Flores ela não era totalmente ligada aqui à igreja, né? Você vê que havia nesse quarteirão aqui, havia casas nessa região e a rua fazia esse esse desvio aqui, né? Então havia essa diferença. Então não era uma rua que ligava direto à igreja até o cemitério, né? Você tem essa alteração aqui. E você tinha aqui algumas praças, ó, a Praça da Carolina, que é a Praça Carolina, né? Que hoje tem o Palácio do Comércio aqui, o Banco do Brasil e os Correios, o prédio dos Correios aqui. O Raimundo dos Queijos está nessa região aqui, mais ou menos hoje, né? Aqui a gente tinha, vou dar um zoom maior para a gente ler melhor, a Praça do Cruzeiro, porque havia a Matriz e havia aqui o Cruzeiro de São Serafim de Catanha, né? Que era um cruzeiro muito bonito. O quartel, que é o nosso forte, a Tesouraria Geral e Provincial, que estava aqui, que depois, nesse terreno aqui, nesse lugar, havia o Fórum Clóvis Bevilacqua, que foi implodido depois, posteriormente, né? Aqui a Praça da Misericórdia, o passeio público, o hospital, que hoje é a nossa Santa Casa, a Casa de Detenção, a Fábrica do Gás, que ficava aqui entre o hospital e a Casa de Detenção, o Morro do Croatá, ou o Morro dos Croatás, ó, que está aqui, a Praça Amélia, que hoje é a Praça Castro Carreira, a Praça da Estação, né? O cemitério público, que ficava onde. A gente vai ver onde é que ficava, mas é onde está mais ou menos hoje a estação ferroviária, né? E aqui o Paiol da Pólvora, bem distante lá do forte, justamente para proteger aquela região de explosões possíveis que pudessem acontecer. E aqui interessante também o matadouro público, ele ficava nessa região
aqui já próximo da praia. E é interessante, falando em praia, a gente vê a linha do pré-mar, né? Você vê que a praia ela chegava muito mais próximo às muralhas do forte. A gente tem aqui o Riacho Pajeú, né, fazendo aquela curva e passava praticamente de frente às muralhas do forte, fazia essa nova curva e aqui a foz original, né, que foi modificada do Riacho Pajeú, e aqui a linha do pré-mar, a Rua da Praia aqui. Aqui é mais ou menos. O prédio da Cefaz estaria mais ou menos aqui. A gente vai ver isso aqui. A Rua do Conde D, né, que hoje é Alberto Nepomuceno, essa subida aqui. Aqui era conhecida também como Rua da Ponte, que foi a primeira ponte construída, foi até construída a primeira ponte, lógico, né, pelo Matias Beck, quando veio aqui instalar o forte, a fortaleza, o Forte Schonenbock, aqui nesse morro aqui, né, em Marajaitiba, essa colina que estava aqui. A gente tem aqui a igreja, matriz, né? A Rua do Chafariz, que hoje é a Rua José Avelino. A Rua do Chafariz tem esse nome porque foi um dos primeiros chafarizes aqui de Fortaleza, o Maceió da Prainha passa por essa região aqui, havia várias hortas aqui também, e aqui havia esse chafariz. E aqui a Alfândega, que hoje é mais ou menos onde está ali o Centro Cultural Dragão do Mar, onde está a Marinha, onde era a Capitania dos Portos ali, aqui no Centro Cultural Dragão do Mar, a Rua da Alfândega, e aqui a ponte, um dos portos, um dos trapiches originais aqui de Fortaleza, né? Então é bem interessante, a gente tem aqui esse mapa, e agora a gente pode fazer essa, essa brincadeira, que eu digo, que é a gente colocar a sobreposição para ver, né? Então aqui eu me baseei colocando no forte, você vê que as muralhas do forte estão muito semelhantes ao que era antes, né? Porque são coisas que não mudaram, né? O forte. A igreja, você vê aqui, ó, aí a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, o Riacho Pajeú, ele fazia essa curva aqui, hoje na leste-oeste, né? O trajeto original dele hoje não é mais esse, não. O trajeto modificado, quer dizer, o trajeto original era esse, fazia essa curva aqui na leste-oeste, né? Seguindo essa linha geográfica desses morros que havia aqui, então ele passava nesse vale, né? Entre o Morro Marajaitiba e entre o outeiro da Prainha aqui, né? Então, outeiro é essa região mais alta, esse altiplano que tem muito próximo da praia, chamam isso outeiro. Então você vinha o Vale do Riacho Pajeú, ele fazia essa curva aqui, passava por toda essa região aqui, muito próximo à Avenida Leste-Oeste, e depois desaguava aqui nessa região. E é interessante porque hoje nessa região há o deságue do Maceió da Santa Casa. Há um riachozinho, um Maceió, que chama Maceió da Santa Casa, que passa justamente aqui, ó, por debaixo do estacionamento da Santa Casa e vem desaguar aqui. E hoje isso aqui é uma, um, uma estrutura da Cagés, ó. Você vê que passa aqui e a foz é mais ou menos aqui, ó, nessa região. Já fiz até alguns vídeos sobre isso. Você vê aqui o trajeto, né, do Riacho Pajeú. Aqui essa estrutura é uma estrutura da Cagés, que tem essa outra estrutura aqui também, que pega essas águas de drenagem, ó, tá vendo? Passa por aqui e tal, e pega essas águas de drenagem do Maceió da Santa Casa. E também, talvez, né, não sei se foi completamente interrompido esse leito do próprio Riacho Pajeú. E ele vai desaguar nessa região aqui, ó, justamente aqui. O trajeto modificado do Riacho Pajeú, ele desce a Alberto Nepomuceno, vem por essa região aqui, ó, faz essa curvinha aqui e vai desaguar justamente aqui, ó. Aqui é a foz modificada do Riacho Pajeú, que hoje está dentro da INAS, né, da Indústria Naval do Ceará. Então a gente já vê essa coisa interessante do Riacho Pajeú. Vou colocar aqui de novo o mapa para a gente ter essa sobreposição. E aqui interessante, aquilo que eu falei para vocês, da Rua das Flores. Ó. Aqui é a Rua das Flores. E você vê que a Rua das Flores ela não tinha essa comunicação direta com a igreja. Ela fazia essa, como diz na Fórmula 1, essa chicane, né, aqui nessa região aqui, para a gente ter acesso à igreja. Né? Isso aqui foi modificado depois, esse quarteirão foi modificado depois, essas casas foram desapropriadas e essa rua foi retificada. Né? A gente tinha aqui a Rua do Quartel, Praça da Carolina, Rua da Boa Vista, que tinha uma vista boa, né, para o mar. A Rua Formosa aqui, ó, a Rua das Flores, a Rua das Hortas, a Casa de Detenção aqui, a Praça Amélia, ó, que a gente vê, e o cemitério, ó, antigamente o cemitério público, antes do cemitério São João Batista, era justamente aqui onde estão sendo feitas as obras do Metrofó, né? A estação a ferroviária, ela tá mais ou menos nessa região aqui, ó, estação ferroviária João Felipe, né? Tá nessa região aqui. E aqui a gente tem as obras do Metrofó e que antigamente
havia esse cemitério público que foi desativado no século XIX ainda, para a construção do cemitério São João Batista, que está aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo? Que era muito próximo ao antigo matadouro. O antigo matadouro estava aqui e o Paiol da Pólvora aqui, ó, nessa região aqui. Isso aqui para mim é uma novidade, que eu pensei que o Paiol da Pólvora ele tivesse sempre mais perto, mais próximo, justamente da praça do passeio público, nessa região aqui. Ele tivesse mais aqui, mais ou menos. Para mim, o Paiol da Pólvora era aqui, perto da praça da estação. Né? Mas por esse mapa aqui, a gente tem o Paiol da Pólvora mais distante, ó, nessa região aqui, ó, já próximo do Matadouro, já próximo do cemitério São João Batista, né? Muito interessante a gente ter essa visão desses mapas e conseguir colocar, fazer essa sobreposição com o mapa atual. A gente vê essa linha geográfica aqui do Outeiro, ó, isso aqui realmente é um altiplano, né, uma região mais alta, onde inclusive se encontra o seminário da Prainha, né? A gente tem o seminário da Prainha. Olha que interessante, aqui a gente tem o Centro Cultural Dragão do Mar, né? Aqui a gente tem a antiga alfândega, que na época chamava alfândega atual, a Praça da Alfândega, que hoje é a Praça do Dragão do Mar. Isso aqui por muito tempo também foi a Capitania dos Portos, né? A alfândega atual, ela está aqui, ó, nessa região aqui, que hoje é a Caixa Cultural. E daqui partia esse molho, que a gente vê esse trapiche, a gente vê em algumas fotos. A gente vê, por exemplo, na pintura que foi feita da expedição científica que houve aqui, que popularmente é conhecida como Expedição das Borboletas. Então há um quadro, uma aquarela não, um quadro a óleo, pintado justamente mostrando esse trapiche aqui, que funcionou como porto aqui de Fortaleza, como ponte aqui para o Porto de Fortaleza. E também uma coisa interessante, há alguns cartões postais que aí já estão aqui dessa rua aqui, que é a rua Avenida Atlântica, antigamente, que hoje acho que é a Rua Almirante Tamandaré, que dá justamente para o viaduto Moreira da Rocha. E nesses cartões postais, a gente vê a Casa Boris, a gente vê tal, e vê talvez o que sejam alguns pilares dessa antiga ponte, desse antigo trapiche. E você vê como a linha do mar ela avançava muito mais. Então, tudo isso aqui foi área que foi conquistada, né, do mar. Você vê a pedra aqui não está muito bem na posição dela, se bem que há uns recifes aqui, quando você tem maré seca, aqui nessa praia aqui, você vê que há esses recifes. E esses arrecifes, eles chegavam nessa região aqui, mais próximo do Paredão Rockshore. E o Paredão Rockshore, inclusive, foi construído praticamente em cima deles. Eles faziam essa defesa, entre aspas, do Porto de Fortaleza, quando a maré estava mais baixa, né? Mas você vê a área, vou dar um zoom out aqui, ó, tirar o zoom aqui, você vê a área que foi aterrada aqui, né, que foi soterrada aqui nessa região dos antigos portos. E havia aqui essa coisa interessante, que era o projeto da nova alfândega. Então você vê aqui, ó, lugar para a nova alfândega, a Rua da Praia aqui, né, que a pessoa anda. E aqui o projeto para esse novo trapiche, ó, essa nova ponte que seria construída para a alfândega, né? Seria um porto diferente dos portos que a gente teve aqui. Esse trapiche nunca foi construído, essa ponte nunca foi construída, né? E a gente nunca teve esse ancoradouro aqui em Fortaleza. Mas tinha esse projeto, né, para construir. E havia essa travessa do Chafariz que seria construída para ligar muito provavelmente com a Rua do Chafariz, que é essa daqui, que é a Zé Avelino, a Rua do Conde D, que é hoje Alberto Nepomuceno, e aqui o lugar para a nova alfândega. O prédio da Cefaz está aqui, ó. O lugar para a nova alfândega seria nesses prédios que a gente tem, nesses galpões que a gente tem hoje aqui também, que eram prédios públicos também, né? E aqui um quintal que pode ser desapropriado poderia, né, ser desapropriado para a utilização também desse porto, né? Então, muito interessante a gente ver a gente vê também essa linha aqui, ó, da geográfica, justamente dessa subida, né, desse outeiro, né, dessa região mais alta que havia aqui, a Praça Amélia. Então, muito interessante. Acho muito legal fazer essas digressões ao passado, fazendo essas composições com o atual, a imagem do Google Earth, que é uma imagem de 2024, e o histórico, né, esse mapa histórico que é de 1870. Esse mapa foi copiado pelo Roberto Cardoso, no dia 12 de outubro de 1944. Né? Então é uma cópia, esse mapa, do mapa original de 1870. Então, muito interessante, né? A gente vê algumas descobertas entre aspas, né? Algumas novidades, como a Rua das Flores, por exemplo, né? Que não se comunicava diretamente com a catedral. Então o pessoal diz, havia um cortejo aqui, e essa rua tinha o nome de Rua das Flores, porque as flores eram depositadas. Mais ou menos, né? Porque o cortejo ele tinha que fazer essa divisão, ele não olhava diretamente
a igreja, né? E aqui a Praça da Misericórdia, ou passeio público, né? Muito interessante essa digressão que a gente consegue fazer aqui com esses mapas históricos e o mapa atual. É isso. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve, dá o like, divulga para os amigos. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!